como pesquisar o seu NOC Code e o que isso significa aqui para o Canadá. Bom, eu vou fazer uma pesquisa aqui na prática para vocês verem como funciona. Se você não me conhece, eu sou Caio. Bem-vindo ao canal Morar Fora, onde eu vou mostrar um pouquinho do Canadá, um pouquinho da vida do Canadá. Às vezes eu faço uns vídeos mais reflexivos, mas eu gosto também de fazer vídeos mais práticos. O que acontece? Eu estou procurando NOC Codes ou áreas que eu posso trabalhar aqui no Canadá que me ajudem na minha imigração. No momento, eu tenho um visto do francês, que eu vou fazer esse vídeo mais para frente, mas o que eu quero mostrar para vocês é o processo que eu faço para achar o meu NOC Code e o processo de pesquisa, como que funciona isso, tá? E eu tô pesquisando coisas particulares, mais particulares no sentido de NOC Codes em Tier 1 ou 0. O que acontece? NOC Code, se você não sabe, ele é a sua profissão. Então, a sua profissão, ela vai ter um código lá. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, advogado, lawyer, NOC Code. Ele vai dar aqui, ó, NOC Code. O NOC Code do advogado, esse aqui é o pesquisa do Google, mas como é o Gemini, né? Como é muito preciso, dá para usar isso aqui como base, tá? Mas o que acontece aqui? O NOC Code, ele vai estar falando aqui no Quebec, ou lawyers, para um advogado é esse número aqui, ó, 41101. O que isso quer dizer? Que quando você for ver ele aqui, ó, ele já traz aqui também para a gente o primeiro site, você vai ver que ele está aqui, ó. Esse aqui é o seu NOC Code. Por que é importante você saber isso? É para você saber em qual posição você se encaixa para o Canadá. Isso vai falar se a sua profissão é prioridade, se você tem um alto nível educacional, entendeu? Por exemplo, os NOC Codes, eles são importantes você entender para você saber em qual tier você se encaixa. Então, o tier, ele vai ser um conjunto de NOC Codes que vão fazer parte daquele tier. Tier 0 começa no 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço paralelo com o futebol como se fosse a Série A, Série B, Série C, Série D, entendeu? Então você tem vários times, esses seriam os NOCs, e cada time tem vários jogadores, isso seriam as posições dentro dos NOCs, e você tem os tiers, que seriam Série A, Série B, Série C, entendeu? E isso não necessariamente você está num tier mais baixo, que seria o Tier 5, Tier 4, Tier 3, quer dizer que sua profissão é ruim. Existem alguns programas do Canadá voltados para profissões com os tiers mais baixos, mas, via de regra, por exemplo, para a imigração, quanto maior o seu tier, melhor. Tá? A não ser que você esteja com um programa voltado para o seu tier. Né? Normalmente é mais para a profissão do que para o tier em si. Mas vamos lá, por exemplo, aqui, ó, para advogados ou Quebec, né, ou notariados no Quebec. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui para português, para você entender como isso funciona, mas ele vai ser mais ou menos aqui, ó, advogado corporativo. Então você vê que tem bastante gente aqui. E aí tá falando mais ou menos o que faz, as funções, os requisitos, e normalmente, às vezes, ele vai dar um NOC parecido caso você tenha, por exemplo, uma profissão semelhante. Por exemplo, se você auxiliar administrativo do escritório. Aí ele vai dar aqui embaixo, ele deveria falar para você, esse aqui ele não falou. E eu vou mostrar para vocês como eu faço esse processo de pesquisa. Mas primeiro, só para te mostrar mais uma coisa, por exemplo, ó, Tier 0 no Canadá. E ele vai dar aqui, ó, todas como funciona, tá? Aqui vai estar em inglês, mas normalmente o Tier 0 vai ser opções mais de gerência e que você vai ter que ter alguma graduação, né? Basicamente isso. E aí aqui estão todos os Tier 0, 1. E você coloca, você acha facinho, tá? Não é algo muito difícil de se achar. E aqui a gente vai ter, ó, eu vou colocar aqui 50, 100 aqui, 100, para a gente ver. Só um pouquinho para você entender isso aí. Isso aqui é só uma introdução para você ver como que é o meu processo de pesquisa quando eu quero entender uma profissão e se aquilo vai me ajudar aqui no Canadá. E eu tenho uma sacada para você também no final, que é muito importante, tá? Ah, não, no final não, daqui a pouco eu falo. Só para não misturar as coisas aqui. Mas, por exemplo, ó, esse aqui do lado esquerdo é o Tier e esse aqui é o NOC Code, tá? Normalmente ele já vai trazer todos os professores que estão dentro daquele NOC Code, ele já vai trazer aqui, ó, nessa terceira coluna. Só que, muitas vezes, como são muitas profissões, ele só vai listar o primeiro, e aí você vai ter que entrar naquele NOC Code para ver se aquela sua profissão está dentro daquele NOC Code. Então aqui a gente vai ter todos os zeros, depois a gente vai ter o 1,
passar mais devagar para você ir vendo, ó. Vai ter um que aí você depois pode entrar nisso aqui e ver. Mas vamos ver, aqui na página 4 a gente tem o Tier 2. E aí você já vê que cai mais um pouquinho para supervisor, para coisas mais que não são de chefia, né? Então, por exemplo, você tem o gerente de loja em Tier 0, aqui muito provavelmente vai ter o supervisor de loja. Ou você vai ter o associado, né? O associate, que eles falam aqui, né? Então, você vai tendo tudo aqui, ó. Concreteiro, glaziers, hardcover installers. Você vai vendo que vai caindo um pouquinho em questão de nível de graduação. Não quer dizer que o trabalho é menos importante, no sentido de pessoas mais inteligentes ou mais burras, enfim. Aqui é mais para o Canadá mesmo. Por exemplo, ó, Data Entry, que é uma porção de TI, mas está aqui. Apesar de ser bem simples, está aqui, né? E aí você vai tendo aqui e a vida segue, né? Que a sacada que eu queria falar para vocês é que muita gente no Brasil tem hobbies e que aqui, como são serviços, normalmente esses hobbies são serviços, prestação de serviços, a gente não leva em consideração. Então, por exemplo, às vezes você pratica uma arte marcial, ou, por exemplo, eu toco um instrumento, ou você, sei lá, gosta de fazer tricô, não sei. Muitas vezes, como são serviços que você pode dar aula, você não precisa ter uma graduação necessariamente para poder dar aula, você às vezes consegue um knock code bom aqui e você às vezes consegue também uma profissão, né? Então, por exemplo, tem um moleque lá na loja que ele dá aula de badminton. Então, ele está fazendo ciência da computação agora, é um moleque novo, está fazendo ciência da computação, está trabalhando na loja com a gente e está dando aula de badminton. A aula de badminton dele é muito cara, entendeu? Tipo, como uma profissão de classe média alta, tem vezes que é que assim, ele cobra $70 a hora, né? Mas, na maioria dos casos, na maioria dos casos não, o acordo que ele tem com o chefe dele é que 50% vai para o chefe, né? Agora, mas imagina que daqui a pouco ele tem a clientela dele, começa a dar aula privada, pronto, entendeu? Ele começa a fazer 70 livre. Então, é algo importante a saber. E aí, porque eu tenho francês, e isso é o próximo vídeo que eu vou fazer, como eu tenho francês, se eu tiver um trabalho que é Tier 0 ou 1, ou seja, alta classificação, eu posso eu posso ser contratado em 2 semanas sem LMIA. De 2 a 4 semanas é o período de contratação sem LMIA e, é claro, pode trabalhar. E aí eu estava vendo aqui, porque assim, a gente se limita a uma área só, muitas vezes, né? Então, por exemplo, como eu sou advogado no Brasil, eu tenho área de tecnologia também, e também tenho um pouquinho parte de finanças, tudo, eu estava tentando achar vagas nessas áreas. E como são várias áreas mais robustas, vamos colocar assim, o pessoal não contrata muita gente. Por exemplo, no meu caso, que eu não tenho um Open Work Permit. Apesar de eu ter o visto do francês, as pessoas não entendem essa dinâmica do visto do francês. É muito estranho para as pessoas daqui. E aí, nossa, agora que eu vi a camiseta que eu tô, né? Eu tô com camiseta de pijama, mas enfim, porque senão não ia dar tempo de eu gravar e deixar as coisas bonitas aqui para gravar, não gravo nunca. E é uma informação importante para você entender como funciona a sua profissão aqui. Mas enfim, aí eu pesquisei hoje, eu descobri que eu sempre fui muito envolvido com a igreja, né? E eu tava falando, como será que é a profissão, né, de pastor aqui? Porque, obviamente, tem que ter teologia, tudo mais. Mas como será que funciona? E eu tava vendo aqui, eu não tô mostrando como eu fiz isso aqui, porque eu já fiz, eu vou mostrar pra vocês como que é o próximo que eu vou procurar, só pra vocês entenderem o racional por trás disso. Mas eu vi aqui, ó, olha que interessante. Como eu trabalhei muito em igreja, tem algumas coisas que eu posso me encaixar aqui. Por exemplo, esse assistant minister, eu posso me encaixar, tá? Qual que é o outro aqui que eu posso? Dependendo do que for, eu posso ser um clergyman, né? Minha vocação não é muito para evangelista, mas se a pessoa tiver, né? Pode ser um moderator, pode ser um presbítero, pode ser um pregador, entendeu? E aí aqui, né, obviamente, eu expandi, fui para as profissões, mas todas as profissões que estão nesse NOC, mas aí a gente vê aqui, ó, que cada um faz, entendeu? E aí dá para você parar e ler. Pô, nunca pensei nisso, já pensou se eu sou contratado pela igreja? E aí, como que eu sei, né? Porque eu vejo aqui, ó, vi um NOC, cara, mas como que você vai ver cadê o seu tier? Eu sei que isso aqui é tier 1, que eu coloquei aqui, né? Então eu coloquei, aí eu venho aqui, quando eu descubro o NOC, e eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso, eu venho aqui e coloco tier. E ele vai me trazer o tier. Normalmente, ou eu vou naquela página que eu tava lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Nessa página.
Aqui? Não, cadê ela? Deixa eu ver aqui, tiers. Tiers. Nessa página aqui. E aí eu vou e coloco o NOC, né? Cadê o NOC aqui, ó? 41302. Vamos lá. Desce. Aqui, 41302. Tier 1. Eu estou procurando trabalhos nessas áreas. Tier 0 ou 1. Lembra disso? Tier 0 ou 1. Então tá. Pô, fiquei feliz. Mas eu também tenho outra opção. Que eu toco bateria. E eu fiz muitas aulas de bateria. Apesar de eu não ter uma graduação, não ter uma graduação de música, não vou falar que eu tenho o mesmo conhecimento de um músico. Não tem nem o que chegar perto disso, entendeu? Mas eu consigo dar aula. Eu já dei aula ao pessoal da igreja, de graça, e já até ofereceram a pagar para as minhas aulas. Mas nunca cheguei a dar aula mesmo. E quando eu estava no Brasil também, por exemplo, eu fiz Krav Maga, eu fiz Jiu-Jitsu. Então são coisas que se eu tivesse, por exemplo, me esforçado, eu sei que aqui dão aula e que cobram bastante. Acho que a Taekwondo também aqui é bem forte. A Karatê eu acho que também é. Tem que dar uma olhada. Vai depender da região que você tá, é a cultura que vai estar ali, entendeu? Como tem muita cultura oriental aqui, muitas vezes essas artes marciais orientais ou coisas voltadas para a cultura oriental, às vezes você vai achar mais oportunidade de emprego. Mas enfim, voltando para cá, né? Eu queria saber de baterista. Então eu vou colocar aqui, ó, drummer, knock, code. Vamos ver se aparece alguma coisa, né? E eu tô pesquisando aqui do zero, eu não sei como que funciona. Ó, esse resumo aqui do Google, normalmente ele tende a ser muito bom, mas é essencial você ir no site oficial do Canadá e descobrir se isso é verdade ou não, tá? Então, fica sempre esperto, tudo bem? Mas ele tá me dando aqui, ó. The knock code for a drummer in Canada is 51,122. Acho que é isso, né? Under the 2021 version. Essa aqui é sempre a versão que você vai procurar. Todos eles estão trazendo essa versão, tá? Do knock code mais. Sempre fica esperto, tá? Porque acho que teve uma de 2019 ou 2018, enfim. Então, sempre você procura essa de 2021. Então, ele tá falando aqui, ó, que é 51122. Isso é bom, tá? Sempre quando você vê esse 1 aqui, ó, ele normalmente, se eu não me engano, ele vai indicar o tier que é aquela vaga, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos ver aqui, drywaller, knock code. Ele vai dar aqui, ó, 73, tá vendo? E aí, muito provavelmente, esse cara aqui, ele vai ser o Tier 3, tá? Muito provavelmente vai ser Tier 3. Vou colocar aqui, eu não sei porque que eu fechei. Vou colocar aqui, Tier Canadá, tá? Então, se eu colocar aqui, muito provavelmente ele vai ser Tier 3. Por quê? Porque a gente viu o número 3 aqui, ó, tá vendo? Esse número 3, esse segundo aqui. Então, vamos lá, ó. Se eu vir aqui e colocar Tier 3, tá vendo? Então, é isso mesmo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, você que é Pharmacy Assistant, assistente de farmácia, muito provavelmente é NOC 3 também. Tier 3, quer dizer. Aí, Tier 3 também, tá vendo? Então é assim que funciona. Então, para mim, pelo jeito aqui, eu tô bem. Se for Tier 1, é muito bom. E novamente, eu coloquei drummer, baterista, mas é professor de bateria, tá? Então não é só ser baterista, só baterista numa banda, não. É professor de bateria, tá? Nossa, também tá bem desorganizado aqui no fundo, né? Mas enfim, é professor de bateria. Ele já me traz uns negócios aqui também, ó. Minor Group, Professional Occupations in Art and Culture, Unity Group, Musicians and Singers. Ah, tá, que ele vai dando o NOC, ele vai me fornecendo o NOC de cima para baixo, porque ele tem aquelas subdivisões hierárquicas, né? Então, se você for aqui, que muita gente não mostra isso. Então, tá vendo? Tá vendo que tem um 4 aqui, ó? Que ele começa aqui, aí depois ele vai pro 4, aí depois ele vai pro 4, 1, 1, 4, 1, 1, aí depois que ele vai pro 4, 1, 1, 0, e depois você vai pro 4, 1, 1, 0, 1. Isso é importante você ver, tá? Você saber dessa estrutura hierárquica aqui de cada um para você entender como que funciona, tá? Então, vai ser a categoria maior, a categoria geral, categoria maior, subcategoria, subgrupo, grupo menor e aí o grupo em si. Às vezes é bom você saber disso, por quê? Porque às vezes você, por exemplo, é gerente de warehouse.
E aí o gerente de warehouse, ele vai estar dentro do cargo de gerência, mas ele vai para outro lugar. Entendeu? É um exemplo, não sei se isso é um fato. Mas aí, em vez dele cair, por exemplo, junto com gerente de escritório, gerente de loja, gerente de, sei lá, escola, o gerente de warehouse está em outro lugar. Por isso que é bom você saber qual que é o seu NOC mesmo, entendeu? Nossa, eu tô ouvindo um eco meu aqui. Tá muito estranho. Enfim, sempre faz isso, tá? Então pesquisa, coloca aqui, né? Knock codes. Coloca aqui, knock codes. Ah, ele vai trazer para você, ó. Aquele que eu te falei, tá? Trazer bonitinho. E aí você pode ir clicando aqui, ó, knock website. É esse aqui, ó, knock website. Você clicou aqui. Nossa, o que aconteceu? Misericórdia. Não sei o que aconteceu. Mas certo era ele te levar para aquele lugar que eu te falei lá. Vamos ver se esse aqui leva. Aí, tem esse aqui também. Esse aqui é o outro que eu queria mostrar para vocês, que ele é excelente, tá? É o melhor que tem. Então, recapitulando, escreve Knock Code, Canadá. Vamos colocar Knock Code Canadá. E aí ele vai te mandar para esse aqui, ó, o principal site, onde você pode ver o tier de cada um. Você pode escrever aqui para pesquisar. E aí você vem nesse aqui, ó, que ele é muito bom, porque aqui ele vai dar a descrição para você da sua vaga. É muito legal. Do seu. Fechar isso aqui. Da sua profissão. Então vamos lá, eu tô aqui no Drummer, né? Ele me trouxe aqui, ó, Drummer in Canada. Tá. Beleza. Vamos ver aonde que. Vamos ver se tem algum de Drummer. Eu posso pesquisar pelo knock code ou eu posso pesquisar pela palavra. Então eu vou colocar aqui Drummer. Não, não tem. Ele fala aqui que eu sou musician and singer. Vamos ver esse negócio aqui. Musician. Olha aqui, ó. Knock 1. E esse aqui não é professor, tá? Não é professor. Vamos ver. Tô pesquisando aqui, eu tô vendo com vocês, tá? Vamos ver como que funciona esse carinha aqui. Ah, tá. Aí. Ele é chato. Esse aqui é chato. Tem que colocar um tracinho. E aí, coloca aqui. Vamos ver se ele vai. Não tá indo. Só porque eu falei. Ah, tá. É que aí, vamos lá. O problema é sempre a pecinha que tá aqui atrás do computador, né? Ele tá colocando aqui, ó, Search by Job Title ou por Knock Code. Eu coloquei o Knock Code aqui, né? Então vamos colocar aqui o Job Title. Vamos ver se aparece. Não apareceu. Vamos colocar. Ah, agora. Tá. Então vem Knock Code logo, que é mais fácil de você achar, tá? Aí, ó, já selecionou aqui para mim. Vamos lá. Qual que é o bom disso aqui? Que ele vai me dar os exemplos, tá? Deixa eu colocar em português aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, tá. Ó, tá colocando aqui e tal. Tá vendo que ele não coloca baterista, tá? Não coloca baterista, mas tem aqui, ó, percussionista. Por isso que é bom, tá vendo? Eu vim aqui, ele falou que eu sou, mas será que eu sou mesmo? Entendeu? Então, presta bem atenção. Presta bem atenção mesmo. Vamos lá. Aí ele vai dar aqui o que eu faço, tudo mais. Aquisição de emprego, tal. Tá, tem que ter talento musical. Normalmente tem que ter universidade ou faculdade. Tudo mais. Às vezes você vai tocar em orquestra, em. Como que é que eles falam? Conservatórios de música, que eles são bem mais técnicos, né? Virtuosos, enfim. Normalmente eles exigem isso. Mas, como eu falei, por exemplo, você vai dar aula de karatê, né? Você não precisa ter uma faculdade. Você vai dar aula de música, você não precisa ter uma faculdade também. É bom que você tenha, né? Se você vai seguir nessa área aí. Nossa, eu estralo aqui, ó. Eu estralo bem essa parte quando eu faço assim. Ó, não sei se dá pra ouvir aí, mas enfim. Aí a gente vai ter aqui exclusões. Esse aqui que é o que eu estava falando, que tem que ter no final. Exclusões, maestros, construtores, compositores. Olha aqui, ó, professor de música. Olha aqui. Escola primária. Provavelmente esse aqui vai ser o meu, ó. E professor de música em universidade. E professor de música no ensino médio. Tá. Mas, será que não existe professor de música independente? Tipo, o cara abriu uma. Como que é o nome? Abriu uma lojinha, deu uma escola aqui na esquina. O cara abriu ali pegou um lugar e fez
Uma escola de bateria, será que não tem? Vamos ver. Vamos ver. É, não me parece que isso aqui é uma escola de música, né? Ou é uma escola, propriamente dito. Tá, isso aqui é de loja. Eu quero aulas. Quero aulas. Ó, Art Music Academy. Talvez esse aqui já é mais voltado para escola mesmo. Será que é uma escola? É, não é uma escola. Não é uma escola propriamente dita. Eles são meio independentes, entendeu? Talvez eu tenha. Será que é outro? Vamos ver aqui. Drum teacher, independent, knock code. Chega independent. Vamos lá. Tá, self-employed é o cara que é autônomo, mas eu não quero ser autônomo. Aqui, ó, isso aqui, ó, é esse aqui mesmo. Private lessons, é isso aqui. Tá, tá, não, mas beleza. É isso e não é isso, tá? Porque eu quero ser contratado ainda. Eu quero ser contratado para uma escola de música, tá? Então, drum teacher, vamos ver se aparece alguma coisa assim. Será que eu me encaixo ainda naquele lá? Distinguished include instrumental music teachers who work in private. Aqui, ó, é esse aqui, é esse aqui. É esse aqui que eu quero. Tá vendo? É esse aqui. Studio Settings, é esse aqui. Então vai ser o 501. Tá vendo como que é a pesquisa? Eu sei que é algo muito fora aí, mas é porque, tá vendo? Não é certo. Não é algo certinho, né? Tipo, tá ali. Então é bom você sempre lendo. 501 e 12. Vamos ver. É esse aqui, né? Ó. 511 e 22. 511 e 22. 511 e 22. O Google tá me falando que é esse aqui. Então, provavelmente vai ser esse aqui. Ah, tá aqui, ó. Professor de música. Que vacilo. Então, contém os professores de música, exceto quem dá aula em escola. Entendeu? Quem dá aula em escola. E quem dá aula em escola, pelo jeito ainda é Tier 1, né? 41221. Vamos lá. 41221. 41221. É, Tier 1 ainda. É, tudo Tier 1. Então não vai ter problema. Por quê? Às vezes você cai de nível, às vezes você cai para Tier 2, e aí caiu para Tier 2 já não funciona para mim por causa do francês. Novamente, fazer um vídeo mais para frente, mas enfim. Então, cara, se eu conseguir uma vaga em esses estudos aqui assim, de bateria, eu posso conseguir sem LMIA e conseguir o meu em duas a 4 semanas. Resumo, se o meu visto é de francês e o meu tier é de 2 para frente, meu visto ainda é sem LMIA, mas ele sai em até 7 meses, tá? Então tá aí 200 dias e o meu cônjuge, o cônjuge da pessoa, do principal aplicante, não tem direito a trabalho. Agora, se o trabalho é em tier 0 ou 1, o cônjuge tem direito ao Open Work Permit e o visto sai de 2 a 4 semanas. Resumo, tá? Depois eu mostro isso para vocês do francês. Então, esse aqui é uma possibilidade grande para mim, tá? É algo bom para mim. Eu posso tentar, tem bastante aqui, ó. Tem bastante. Eu posso tentar achar escolas que estão dando aula de música. Muito provavelmente. Infelizmente, isso aqui eu vou ter que falar mandarim, que eu estou em Richmond. Então, essa região aqui de Richmond, essa região aqui, ó, majoritariamente, ó, tá vendo? Tem até aqui, ó, em chinês, mandarim, mas tem mais coisa aqui mais para frente, ó, mais para cima. Aí talvez acabe ficando mais difícil. Mas enfim, esse é o processo que você tem que fazer. Então você, primeiro, você descobre qual que é mais ou menos o seu tier, coloca aí no Google ou vai no chat GPT, mas não confia 100%. Pega tudo que ele falou, aí você vai lá, qual que é o número que ele te deu. Aí você vai vir aqui e vai colocar qual que é o número que ele te deu. E aí, quando você pegar esse número aqui, você vem aqui, ó,
clica nesse aqui, que esse aqui meu deu BO, né? Não sei por que deu BO, mas deu. Está no 5 aqui. Então, clica nesse aqui, ou clica no outro, enfim. E aí, ele vai te mandar para esse site aqui, ó. Vai te mandar para esse site aqui. Desse jeito. Vai estar desse jeito aqui quando você chegar. Eu não pesquisaria mais pelo Job Title, porque a gente viu que não deu certo. Vai pelo NOC. E aí aqui você coloca esse número aqui, ó. Esse número aqui. Esse número aqui. E aí, uma vez que você colocou, ele vai te dar as opções aqui e vai te dar os requirements aqui e o que você vai ter que fazer. Entendeu? Quais são os seus main duties, o que você vai ter que fazer. Sugestão, o que o pessoal fala. Você não precisa fazer tudo, entendeu? Mas você precisa fazer boa parte. Então vamos lá, se eu vir aqui, por exemplo, vamos no pastor de novo, que lá tem bastante, tá? Lá tem muito. Eu quero te mostrar esse aqui, ó. Que é Religious Leader. 41302. 41302. Você vai ver como que é diferente, ó. 41. Vocês estão vendo aqui, né? Como que é as obrigações. Tá vendo o jeito que tá aqui? Tá desse jeito. Mas se a gente for aqui no 41302, que é esse carinha aqui, você vai ver como que é a listagem. Ó. Tá vendo o jeito que tá a listagem aqui? Só que você não precisa necessariamente fazer tudo isso. O que eu ouço é que as pessoas falam que você precisa ir pelo menos 80 a 90, 80 a 100%, né, obviamente. 80 a 100% desses afazeres. Então, por exemplo, se aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu fizer 6, tá bom, entendeu? Se eu fizer 6, tá bom. 7, tá bom. Então, daqui, ó, é que aqui ele também tem outra particularidade. Ainda bem que eu peguei esses NOCs aqui para vocês entenderem. Que ele coloca um pod aqui, tá? Esse pod é de possibilidade. Se eu voltar pro inglês, você vai estar escrito aqui, ó, may. May é de possibilidade. Você pode ser que você faça isso. Então, muito provavelmente, o que é obrigatório mesmo são esses aqui, ó. Entendeu? Mas como é de religião, às vezes eu acho que eles deixam meio assim, ó, porque não é sobre o protestantismo ou o catolicismo. Eles tem que abordar todas as religiões. Mas se eu conseguir fazer boa parte desse aqui, eu consigo entrar nesse NOC. Então, o que acontece? Eu tenho agora a minha loja que eu estou trabalhando, que eu posso ser um Associate Manager. Então, eu posso conseguir por lá, estou tentando, estamos falando com o gerente geral para ver se ele consegue fazer isso para a gente. Hoje eu mandei mensagem para o meu pastor, porque eu estava pesquisando, e agora eu vou começar a pesquisar também, ver se eu acho alguma escola de música que queira contratar um músico aí, um brasileiro, talvez, né, seja meu diferencial, apresentar músicas e ritmos mais latinos, enfim, para ver se o pessoal compra a ideia. Enfim, é assim que você acha um trabalho, assim que você pesquisa o seu NOC, é assim que você faz todos os passos, o passo a passo aí para você conseguir entender como funciona, como vai ser a sua contratação, qual vai ser o seu trabalho aqui no Canadá, bem detalhado para você, beleza? E aí, se você gostou, dá aquele like, daquela curtida, comenta, compartilha e clica nesse vídeo aqui, ó. Se você gostou desse vídeo, clica nesse vídeo aqui, ó, que eu acho que você vai curtir ele também, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.